Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto super importante, o altruísmo. Vocês sabem o que é isso? Basicamente, é a ideia de fazer o bem para os outros, sem se importar com seus próprios interesses. Isso tem um papel super importante na ética, tanto religiosa quanto filosófica. E é legal ver que esse comportamento altruísta não está presente somente em indivíduos, como as pessoas que fazem atos generosos, caridade, filantropia e etc., mas também em organismos abstratos, como é o caso do Estado, que pode ser responsável por coisas como bolsa de estudo, programas contra a fome, ajuda externa e socorro em situações de desastre. Em suma, como diz o ditado popular, altruísmo é fazer o bem sem olhar a quem. Em ética religiosa, o altruísmo e a benevolência são geralmente vistos como ações positivas. No entanto, em filosofia, há controvérsias em relação ao valor moral da filantropia e da caridade, pois elas podem perpetuar desigualdades sociais. Isso ocorre porque a filantropia e a caridade geralmente envolvem uma pessoa ou instituição com mais recursos, dando a outra pessoa ou instituição com menos recursos. Isso pode criar uma dinâmica de dependência e pode perpetuar as desigualdades existentes, em vez de trabalhar para eliminá-las. Além disso, a filantropia e a caridade podem ser usadas como uma forma de lavagem de dinheiro e justificar a acumulação de riqueza desproporcional. Alguns filósofos argumentam que para resolver os problemas sociais de forma justa e duradoura é necessário mudar as estruturas econômicas e políticas subjacentes que criam e mantêm essas desigualdades. O objetivo dos atos voluntários de todo homem é um bem para aquele que age. Thomas Hobbes. Outro ponto em aberto é a questão do dever em relação à benevolência. Se, como Aristóteles acreditava, a justiça consiste em dar às pessoas o que lhe é devido, parece haver uma obrigação ou um dever de se comportar de forma justa. No entanto, o altruísmo consiste em dar mais do que o estritamente devido. A benevolência pode ser vista como algo além do dever, ou como uma escolha moral, um ideal, mas não um dever. Muitos filósofos têm uma opinião diferente e afirmam que demonstrar preocupação benevolente com os outros é uma obrigação moral. Entretanto, se isso for verdade, qual é a medida necessária? Qual é o limite para a benevolência? A tirania contra a natureza, um dos ataques mais violentos contra o altruísmo e a moral convencional em geral, foi liderada pelo filósofo alemão Nietzsche no final do século XIX. Ele via a benevolência como uma tirania contra a natureza, uma inversão ou perversão da ordem natural. Segundo Nietzsche, os fracos e os feios foram incentivados pela igreja cristã e movidos por um ressentimento e ciúme, e iniciaram uma revolta de escravos contra os fortes e os belos. Eles foram pressionados pelas armas do remorso e a culpa da moralidade. Os melhores e os mais nobres da humanidade involuntariamente concordaram com a sua própria opressão e escravidão, ficando cegos para o seu verdadeiro e natural objetivo, a vontade de poder. A questão fundamental do altruísmo. Os filósofos há muito tempo se dividem sobre a existência do altruísmo. Vários sofistas gregos antigos, basicamente filósofos contratados que discutiam com Platão e Sócrates, acreditavam claramente que a benevolência para com os outros era uma farsa e que o verdadeiro motivo, se você fosse além da superfície, sempre era o interesse próprio. Em tempos mais recentes, alguns filósofos propuseram que as pessoas são, na verdade, motivadas apenas pela preocupação com seus próprios interesses, o que é chamado de egoísmo psicológico. Alguns, incluindo Nietzsche no século XIX e Ayn Rand no século XX, rejeitaram explicitamente o altruísmo e endossaram um tipo de egoísmo ético, a visão de que as pessoas deveriam fazer o que é de seu próprio interesse. Muitas vezes, os homens agem conscientemente contra o próprio interesse. David Hume. Seríamos capazes de ser realmente bons para com os outros sem pensar em nós mesmos? Há um argumento informal muito utilizado para mostrar que qualquer ato aparentemente altruísta é realizado apenas a partir do interesse próprio. Se você ajuda uma pessoa dando-lhe R$10, está evidentemente motivado a ajudá-la. Você deve, de alguma forma, desejar ajudá-la. E, ao ajudá-la, você certamente satisfaz esse desejo. Mas se age de forma a satisfazer o seu próprio desejo, seguramente está agindo em interesse próprio e não por consideração aos outros.
Seguindo essa linha de raciocínio, sugere-se que toda ação é de interesse próprio e, portanto, que o egoísmo psicológico é a verdade e que o altruísmo é impossível por definição. Entre as deficiências desse raciocínio, destaca-se uma compreensão inadequada da motivação. Mesmo que ambos os agentes hajam motivados pelo interesse próprio, nesse sentido atenuado, claramente desejamos distinguir entre aquele que dá R$10 não esperando receber algo em troca, exceto talvez ter seu desejo satisfeito, e o outro que faz esperando um retorno, talvez também com satisfação do desejo. No final, pode ser impossível saber com certeza o que incentiva as pessoas, o que as motiva, mas sem dúvida, podemos entender melhor se olharmos, além do significado das palavras, para como as coisas realmente funcionam no mundo. Por que ser legal com os outros? Desde que Charles Darwin publicou sua teoria, as dúvidas filosóficas sobre o altruísmo foram reforçadas por questões biológicas. A chave para a evolução é sobreviver. A grosso modo, os indivíduos com características que lhe permitem viver por mais tempo geralmente produzem mais filhos e transmitem mais dessas características para a próxima geração. Então, como alguém pode se colocar em segundo lugar? A teoria evolutiva tem uma resposta: a seleção de parentesco. Na verdade, não importa se um indivíduo sobrevive, mas sim se seu material genético contribui para sua tendência altruísta. E isso pode ser alcançado através de filhos e outros parentes que compartilham alguns dos mesmos genes. Isso explica por que algumas espécies de cervos e macacos, por exemplo, dão sinais de alerta quando um predador está próximo, mesmo se colocando em risco. Também pode explicar, em parte, como o altruísmo evolui em humanos. O problema é que o altruísmo biológico desse tipo não é verdadeiro altruísmo, porque ainda envolve o interesse final do agente, ou pelo menos o interesse de seus genes. Ajuda mútua. Piotr Kropotkin foi um filósofo e anarquista russo que escreveu extensamente sobre a ajuda mútua e seu papel na evolução. Ele argumentou que a cooperação e a ajuda mútua são tão importantes quanto a competição na evolução das espécies. Ele argumentou que a seleção natural favorece a cooperação e a ajuda mútua entre indivíduos de uma espécie, pois isso aumenta as chances de sobrevivência e reprodução do grupo. Kropotkin argumentou que a ajuda mútua é um fenômeno comum entre os animais, especialmente os animais sociais, e que é a base da evolução da inteligência e da moralidade. Ele acreditava que a ajuda mútua é um fenômeno fundamental na evolução humana e é a base para a criação de sociedades mais justas e igualitárias. A ajuda mútua é o meio mais seguro e mais rápido para o progresso. Piotr Kropotkin. Thomas Hobbes é frequentemente citado como um defensor do egoísmo psicológico, pois acredita que as pessoas no estado de natureza, antes da existência do Estado, são essencialmente voltadas ao interesse próprio, preocupadas apenas em preservar a própria vida. Ele acredita que os seres humanos são essencialmente individualistas, vivendo juntos na sociedade apenas porque é o meio mais seguro de sobrevivência. No entanto, há muitas evidências científicas e de nossa própria experiência para sugerir que somos, na verdade, animais sociais. É possível que não haja uma certeza absoluta nessas questões, mas é mais provável que concordemos com o filósofo escocês David Hume, que argumentou contra Hobbes, afirmando que a voz da natureza e da experiência parece opor claramente à teoria do egoísmo. Conclusão: o que aprendemos hoje é que a questão do altruísmo é algo que os filósofos e cientistas debatem há muito tempo. Enquanto alguns argumentam que as pessoas são essencialmente egoístas e agem apenas em interesse próprio, outros acreditam que a cooperação e a ajuda mútua são fundamentais para a evolução das espécies e para a criação de sociedades justas e igualitárias. E então, e vocês, o que acham? Deixem nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!